Quero dar meu boa noite a todos, agradecer a todos pela presença, por aguardar também os nossos pequenos ajustes, né, nessa plataforma aí que a gente está divulgando também para o pessoal. E hoje nós temos um convidado especial, que é o deputado Mauro de Nadal, com o tema Trabalho e Presença do Legislativo. Né? Excepcionalmente, a gente está fazendo essa edição especial na noite de hoje, que é numa quinta-feira. Eu, costumeiramente, todos que acompanham, eu faço as transmissões ao vivo sempre nas terças-feiras, mas naturalmente alguns ajustes a gente faz de agenda também dos nossos convidados, a exemplo do próprio deputado Mauro de Nadal, né, a qual eu já coloco aqui, compartilho a tela para que ele possa já se manifestar e eu possa agradecer também, né, por aceitar o convite, contribuir com as discussões que hoje existem, né, no meio político. Nós que fazemos parte, né, tive a grata satisfação de dias atrás também conversar um pouco com o deputado Celso, representando o Congresso Nacional, hoje representando a Assembleia Legislativa. Então, nosso deputado Mauro de Nadal, ele que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, para contar um pouco, né, dessa experiência que nós estamos vivendo. E, claro, hoje o nosso foco é o trabalho que o deputado vem fazendo na vice-presidência da Alesc, o seu mandato, né, como tem se comportado, até diante das medidas que o próprio governo do Estado, o governador Moisés, vem adotando para combater o coronavírus e evitar essa disseminação no nosso Estado. Né? Muitas ações também vamos dizer assim, em desencontro com algumas maneiras que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem colocado, né, e como que a Assembleia tem trabalhado em cima disso, né? Mas, deputado, primeiramente, fique à vontade para fazer as suas considerações, né, e depois a gente vai seguindo aí a pauta, né, conforme a gente já havia conversado anteriormente. Fique à vontade e obrigado. Boa noite, Éder. Primeiramente, dizer que é uma alegria, uma satisfação enorme estar participando contigo nessa live e acima de tudo, pela oportunidade que você está me dando para poder conversar um pouquinho com o nosso povo aqui da região, do estado de Santa Catarina, todos aqueles que estão, de uma forma ou outra, sintonizada com o teu trabalho, com o teu dia a dia enquanto vereador. Parabenizá-lo por esse trabalho maravilhoso que desempenha como vereador atuante no nosso município de Maravilha, e dizer que o nosso dia a dia, a nossa atividade parlamentar, ela acaba se complementando ao tempo que a gente consegue fazer a comunicação daquilo que é o nosso trabalho com o cidadão, com o povo da nossa região, que são as pessoas as quais a gente representa junto ao parlamento catarinense. Essa oportunidade que você está nos permitindo, ao nosso gabinete, ao gabinete aqui do extremo oeste de Santa Catarina, de falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, as nossas atividades, é algo que nos enche de alegria. Então, te agradeço novamente por essa oportunidade maravilhosa, ao tempo em que digo também que está sendo um desafio enorme as atividades do presidente da Assembleia Legislativa, um desafio e um grande compromisso, uma grande responsabilidade também para com toda a nossa Santa Catarina, né? Principalmente no momento como esse de agora, em que nós estamos vivendo aí uma crise mundial, né? Uma crise que afeta a vida das pessoas, a saúde, os destinos de países, de estados, né? De municípios, tudo de um vírus que não se consegue, até esse primeiro momento, encontrar uma medicação ideal para fazer com que seja a cura, né? Então, é muito preocupante e isso tira o sossego de todos nós que estamos na vida pública, mas, acima de tudo, também faz com que nós, a partir deste momento, possamos a repensar nossa vida, repensar nossos hábitos e, acima de tudo, fazer com que a gente tenha uma nova visão de mundo, né, e de convívio também. Perfeito, perfeito, deputado. O senhor já tem uma grande experiência, já passou pela administração municipal enquanto prefeito, e pelo que eu percebo, né, e dentro da nossa vida política, esse foi o maior desafio,
né, que a gente já viveu e está vivendo, né, à frente do coronavírus, que é uma pandemia. A gente que nem as crises mundiais que ocorreram mais recentemente, como 2008, aqui no Brasil a gente viveu a crise de 2015 também, que foi uma situação bem difícil, né, enfrentado pelos municípios, pelos estados, o país como um todo, né, poder fazer esses repasses. Mas tem algo que o senhor peculiarmente se lembra como desafiador durante seu mandato enquanto prefeito da cidade de Cunhaporã, que poderia, quem sabe, chegar um pouquinho a esse grande desafio que a gente está vivendo hoje? Olha, os desafios que a gente enfrenta enquanto administrador municipal são dos mais diversos, né? Não que a atividade hoje parlamentar seja uma atividade mais tranquila, sem desafios, sem grandes missões, né? Porque, na verdade, é desafiador e a cada dia a gente enfrenta uma situação diferenciada das quais precisa para esse povo, para esse Estado, uma solução, né? Enquanto prefeito, a gente teve vários desafios, né? No momento em que assumimos o município de Cunhaporã, lá no ano de 2001, nós fomos a primeira administração brasileira a governar os municípios com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque essa lei foi uma lei do ano de 2000, que entrou em vigor e serviu para os prefeitos que iniciaram o mandato em 2001. Então, nós tivemos que readequar toda a máquina administrativa naquela conjuntura para fazer com que, lentamente, os nossos municípios honrassem os compromissos, porque até então não havia uma responsabilidade muito forte para com os administradores, e passava um administrador e outro, e as dívidas iam se enrolando, ou seja, passando de um prefeito a outro, saía prefeito, deixava uma dívida astronômica para o próximo prefeito, para que ele pagasse ao longo do seu mandato. Então, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do ano de 2001, nós passamos a administrar a dívida anterior e também administrar os nossos passos, os nossos compromissos, que também eram compromissos firmados lá como eleitor. Então, foi um grande desafio fazer o saneamento financeiro dos municípios à época. E não foi só Cunhaporã que teve dificuldade. Inúmeros municípios no nosso país, afora, tiveram uma dificuldade enorme por causa desta adaptação. Porque para o eleitor, para o cidadão, ele quer resultado. Ele quer com que aquilo que você prometeu lá atrás, no momento da eleição, se concretize em ações, em obras, em investimentos. Então, a ele não se justifica o fato de dizer que o município não tem recurso financeiro para fazer com que aquilo aconteça. Ele quer o resultado, ele quer ver as coisas na prática. Então, nós tivemos este grande desafio de fazer com que o município pudesse honrar aqueles compromissos de administrações passadas, mas, ao mesmo tempo, fazer os seus compromissos e levá-los a cabo até o final do exercício. Então, todos os compromissos que nós assumimos naquele período, nós tivemos a responsabilidade de quitá-los, nós não podemos deixar para um próximo administrador. Então, esse foi o grande desafio, e nós tivemos também, à época, uma deficiência muito grande de empregos no município, né? Uma deficiência enorme. Então, nós fizemos um trabalho muito forte, umas parcerias muito boas com empresários do nosso município, porque, às vezes, o que a gente imagina num município pequeno, exemplo do nosso, de Cunhaporã, que é 11 mil habitantes? De que nós vamos trazer aquela grande empresa que vai aparecer do dia para a noite e que vai gerar aí 200, 300, 400, 1.000 empregos. Isso, na verdade, é um sonho, e todos os prefeitos gostariam que isso se tornasse realidade. Mas nós não tínhamos, no momento, este sonho à nossa disposição, então nós tivemos que criar ferramentas. E no nosso município, nós criamos uma parceria com o empresariado muito forte. Adquirimos uma área industrial à época e com parcerias de 3, 4, 5 empresários, nós começamos a fomentar pequenos negócios, com o princípio de levar a esta área industrial empresas que já estavam dando resultado positivo no nosso município, porque essas estavam já consolidadas, com raízes, com famílias aqui no município. Então, essas empresas indo lá, era algo mais seguro para o município investir, e com isso nós conseguimos levantar o número de empregos à época e dar uma esperança muito grande à nossa gente. Ah, certo. E aumentar a arrecadação do município, consequentemente, né? Consequentemente. E a agricultura, nesse fato, a agricultura foi muito importante, porque nós desempenhamos um trabalho de fomento ao agricultor, dando incentivo financeiro para ele realizar os seus investimentos,
implementação de aviários, chiqueirões, salas de ordenha, galpões de fumo, e isso tudo deu um salto enorme no movimento econômico do município naquela época. Então, são fatos assim que nos marcam muito a nossa atuação naquele período. Certo, perfeito. E falando, trazendo para a realidade de hoje, a gente sabe, né, que é o sonho, né, de todo prefeito de conseguir manter a arrecadação do município, e diante de toda essa situação, nós estamos percebendo que vamos encarar uma crise financeira, vai ser um efeito cascata, né? Os estados hoje já estão em dívida com a União, os municípios muitas vezes já estão endividados, recorrendo muitas vezes à União, dependendo inclusive de emendas parlamentares para conseguir desenvolver as suas ações, e nesse ponto quero também agradecer, enquanto vereador aqui do município de Maravilha, todas as emendas que o deputado encaminhou para nós, né, fazendo esse agradecimento em público também. Mas, deputado, hoje, dentro da Assembleia Legislativa, desde quando foram tomadas as medidas do combate ao coronavírus, e tratando-se um pouco mais da questão econômica, né, eu percebi que muitos projetos já foram aprovados dentro da Assembleia. Recebi informação diretamente do portal da Assembleia de que mais de 20 projetos de lei foram tramitaram, estiveram os seus encaminhamentos. Mas voltado à área econômica, para conseguir dar ter uma condição fiscal que dê todo o aporte para as pequenas empresas, para os municípios, conseguir manter, né, o essencial aqui no estado de Santa Catarina. Quais projetos hoje estão em trâmite dentro da Assembleia Legislativa para manter a arrecadação do nosso estado, né, e quais que já foram aprovados e qual que vai ser o de maior impacto, né, e que a gente possa sentir nesse efeito cascata também dentro dos municípios? Bom, primeiramente agradecer, né, Éder, a referência ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia parlamentar. Nós temos uma parceria e um compromisso muito forte com toda a nossa região. Então, essas emendas, esses encaminhamentos que a gente tem feito desde 2011, enquanto estadual, tem sido algo muito marcante, né? Além de nós estarmos todo final de semana percorrendo nossos municípios aqui da região, numa conversa muito próxima com os nossos líderes, fator esse que nos põe na responsabilidade, mas ao tempo também em que nos trazem as prioridades reais de cada município, as prioridades reais de cada região. Então, a gente tem tentado, lá junto à Assembleia Legislativa, ser esse porta-voz do nosso povo do Oeste, extremo Oeste do estado de Santa Catarina, e bater com muita precisão nas portas do governo na busca daquilo que é de direito da nossa região. É claro que hoje nós estamos aí enfrentando este grande problema, né, que é prepararmos o nosso estado para enfrentarmos, né, esta crise que ainda não iniciou aqui em Santa Catarina. Ou seja, nós até então, com as medidas adotadas pelo governo federal, com as medidas adotadas pelo estado de Santa Catarina e também os municípios em parceria, nós estamos conseguindo fazer um equilíbrio neste gráfico de casos de contaminados em Santa Catarina, mas todos nós sabemos de que o pico, segundo informações técnicas, informações científicas, isso vai acontecer lá pelo final do mês de maio deste ano. Então, neste momento, todas as medidas que o Estado adotou, quarentena, fechamento de tantos estabelecimentos, teve um único propósito: fazer com que as pessoas não se contaminassem mais nesse momento e dar um tempo necessário para que o Estado consiga preparar os mecanismos de saúde para atender esses possíveis pacientes do Covid-19. Então, por isso que foi pedido para que o povo ficasse em casa e não antecipassem esse processo de contaminação, ou seja, não antecipassem a doença. Foi pedido esse tempo para que o Estado consiga localizar, fazer esses hospitais de referência, que nós temos vários hospitais preparados já em Santa Catarina com UTIs, para este pronto atendimento aos nossos pacientes, e também adquirir equipamentos para implementar mais centros de tratamento intensivo em todo o território catarinense, além do que a compra
de todos os insumos necessários também para o atendimento. Agora, acredito que na sequência você vai também me perguntar alguma coisa sobre as ações do governo do Estado. Então, vou deixar isso para a gente tratar mais a miúde daqui a pouquinho. Agora, a Assembleia Legislativa, neste período, nós trabalhamos, basicamente, mais do que naquele período que nós estávamos em sessão na Assembleia. Por quê? Porque nós estamos experimentando também essas novas ferramentas digitais para fazermos as sessões de forma digital. Então, muitas sessões que nós conseguimos resolver em 3, 4 horas, hoje nós estamos levando de 6 a 7. Por quê? Pela dificuldade de trabalhar com essas ferramentas, mas estamos trabalhando, estamos votando, estamos atendendo a nossa gente de forma virtual através das nossas redes sociais. Hoje, todo mundo que ligar ao gabinete do deputado Mauro de Nadal vai ter um aplicativo que vai direcionar essas ligações para nossas assessorias, que vão fazer os encaminhamentos dentro daquilo que o Estado está se dispondo nesse momento de pronto atendimento ao cidadão. Então, nós estamos trabalhando, a Assembleia está trabalhando, as sessões estão acontecendo, as reuniões das comissões também estão acontecendo, e, paralelo a isso, claro, a Assembleia tem muita responsabilidade e muito zelo para com o catarinense e com o nosso Estado. Tanto é que as economias feitas nesse ano, nós já repassamos ao governo do Estado de Santa Catarina. Os poderes em si repassaram 55 milhões ao governo de Santa Catarina. Então, vamos deixar, desde o início da nossa conversa, algo muito claro e muito específico, porque, nesse momento, os aproveitadores são os mais variados, e principalmente aqueles que têm um prazer enorme de jogar um cidadão contra o outro, uma liderança contra a outra. Então, vamos deixar claro que recurso financeiro para os encaminhamentos em saúde, tratamento Covid-19, tanto o Estado quanto a União têm recurso financeiro. Eles têm recurso financeiro. O dinheiro não é o problema nesse momento. O que é o problema? O problema são os equipamentos necessários para implementar esses centros de tratamento. E é isso que o governo está trabalhando e a Assembleia está fiscalizando e cobrando muito do governo do Estado de Santa Catarina. O que é que nós votamos neste período lá para ajudar o governo catarinense? Primeiramente, foi a decretação de estado de calamidade pública. Com este documento, com esta ferramenta, o governo tem uma certa liberdade nos processos de licitações e até mesmo, de alguma forma ou outra, fazer alguns remanejamentos orçamentários que facilita ele nos investimentos necessários para o atendimento desta crise gerada pelo Covid-19. Então, este é um documento que faz com que o governo não precise ficar tão atrelado àqueles limites da lei de responsabilidade fiscal e faça com que ele tenha mais agilidade na compra e na implementação destes centros de tratamento e desses equipamentos e insumos que são o necessário para atender a nossa gente. Paralelo a isso, também votamos a proibição do corte da energia elétrica, água, também em algumas situações de esgoto e do gás encanado, para aquelas empresas ou pessoas que, em virtude do fechamento na quarentena, não vão conseguir o recurso suficiente para fazer a quitação deste compromisso. Então, para que esses órgãos, que são os órgãos fiscalizadores e controladores, não façam o corte imediato deste benefício, porque a pessoa que teve a dificuldade de buscar o recurso financeiro, nesse momento, o que ela precisa? Ela precisa ter o suficiente para a sua alimentação, para a medicação e tentar sobreviver dentro deste contexto todo. Então, nada mais justo do que, nesse período, se faça também uma trégua e se permita com que este recurso ele possa ser utilizado para a subsistência da sua família. Também conseguimos aprovar um projeto, que já é lei em Santa Catarina, dando a isenção do ICMS, que é o imposto catarinense, sobre as aquisições de tudo aquilo que for correlacionado ao tratamento do coronavírus, tanto aqui para os municípios, esse investimento, quanto também ao cidadão, para ele comprar mais barato lá na farmácia, porque esse produto vai estar disponível sem o tributo catarinense, ou seja, sem o ICMS. Isso também facilita e barateia bastante para que as pessoas consigam fazer a aquisição e também os nossos municípios, num passo seguinte, consigam ter todo este aparato suficiente para atender bem a sua gente. Perfeito. Inclusive, eu iria fazer essa pergunta, mas o senhor já respondeu, né? E essa economia gerada pelos poderes e que foi devolvido para o governo do Estado, elas foram para... Tem um direcionamento exclusivo, vai apenas
o combate ao coronavírus, vem para auxiliar também na economia do Estado de Santa Catarina. Qual que é o foco na hora dessa conversa entre os poderes para poder devolver para o Poder Executivo? Qual que foi o direcionamento de todo esse valor? Na verdade, nós não fizemos um direcionamento em específico. A gente repassou ao Fundo de Saúde com o propósito de investimento no Covid-19. Então, o governo, certo, a partir daí, ele vai poder fazer aí os seus encaminhamentos na área que ele melhor utilizar esse recurso. O que nós vamos fazer agora é fiscalizar onde é que ele vai investir e de que forma que ele está investindo. Da mesma forma como nós estamos acompanhando para passo aquela contratualização lá de Itajaí, que para os deputados estaduais isso não está de acordo, não está confortável, primeiramente os valores e depois também por que se construir um hospital de campanha, ao tempo que nós temos vários hospitais de referência em Santa Catarina, e vou citar alguns aqui da nossa região com UTIs instaladas. Maravilha é um exemplo, São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, que são os mais próximos, com possibilidade desse recurso ser colocado nesses hospitais e nós termos, em prazo curtíssimo de tempo, mais leitos de UTI disponíveis para a nossa gente e, desta forma, também em todo o estado de Santa Catarina. Então, nós estamos fazendo a fiscalização, mas também, ao mesmo tempo, estamos cobrando muito do governo catarinense, e uma coisa é fato, Éder e todas as pessoas que nos acompanham neste momento, uma coisa é fato, os municípios vão perder bastante com essas paralisações, né? As empresas perderam, consequentemente, os municípios perdem e o estado de Santa Catarina também perde muito em arrecadação. Então, qual é que é a preocupação nossa agora enquanto deputado estadual? Primeiramente é que a saúde das pessoas. Então, isso nós estamos tomando todos os cuidados em apreciar matérias importantes para que nós possamos dar segurança ao cidadão catarinense. Passo 2, que nós estamos agora trabalhando, é encontrarmos alternativas para que a economia possa se reaquecer. Aí o Estado precisa dessas parcerias e precisa, através do Badesc, abrir essas linhas de crédito às micro e pequenas empresas e às empresas de Santa Catarina para que elas possam, gradativamente, agora também, irem retomando as suas atividades, movimentando empregos e movimentando a economia catarinense. Da mesma forma, o governo federal. Eu vejo muito mais responsabilidade ainda nesse momento do governo federal do que dos estados, porque o estado, diretamente, ele acaba sendo impactado com a redução do imposto. Então, automaticamente, o seu capital de investimento diminui bastante. Agora, o governo federal tem condições e deve ter lá as suas economias, porque se não o tem, é porque o país não foi bem administrado nos últimos anos, e com certeza tem, porque a gente percebe isso, ou se realoca de outras áreas, mas o governo federal terá que prestar esse socorro imediato ao empresariado, para que esse empresariado retome todo o desenvolvimento do nosso país na forma acelerada como estava antes. Então, aqui em Santa Catarina, nós estamos cobrando algumas atitudes do governo catarinense, em virtude também desses encaminhamentos que a Assembleia fez, mas também estamos esperando muito do governo federal. Certo. Deputado, inclusive tem uma situação, né, que eu sempre questiono, principalmente voltado à área econômica, né, e a gente viu que agora há pouco tempo também foi aberto esse financiamento, né, a juros zero através do Badesc para dar essa sustentação a pequenas e microempresas, né, mas a gente também vê essa dificuldade que o Estado tem com a União, né, com o seu próprio endividamento, né? Então, assim, para ter um fôlego maior, né, na sua concepção, na sua opinião, hoje é melhor abrir crédito, né, a abertura de crédito é o melhor caminho, ou a própria redução dos impostos e mais o perdão de dívidas pelo governo do Estado, que o perdão de dívidas pelo governo federal aos estados, para que os estados também possam dar um impulsionamento na sua própria economia e os próprios municípios consigam também ter uma sobrevida para dar um suporte melhor aí às empresas que estão instaladas, né? Na sua concepção, quais medidas hoje estão em debate nesse sentido? Na verdade, uma coisa é fato, né? Os estados da federação, todos estão em situação financeira lastimável, todos, né? Justamente porque ali atrás não se fez o tema de casa no momento apropriado. Ou seja,
se vale sempre daquele velho conceito de que o Estado precisa ser pai e mãe de tudo, né? E aí muitos estados acabaram perdendo o controle. O estado vizinho aqui do Rio Grande do Sul, até pouco tempo, não sei se ainda vigora lá, há um parcelamento de salário que não, a economia do estado não consegue pagar o seu servidor, o seu funcionalismo. Santa Catarina também tem um déficit na casa de 4 bilhões de reais ano somente com previdência. Então, esses fatores são fatores que fazem com que os estados fiquem financeiramente inviáveis. Então, eu vejo que as duas situações precisam caminhar juntas, né? O governo federal precisa fazer esse suporte, dar este respaldo aos estados e municípios, né? E para com as nossas empresas, nós precisamos abrir, evidentemente, essas linhas de crédito para que elas consigam ter um fôlego para se erguerem. E de que forma? A juro zero. Eu defendo que o juro, nesse momento, nem se discute. Pode-se discutir capital emprestado, capital colocado à disposição destas empresas, mas com um prazo de uma carência um tanto quanto esticada, porque o retorno, o giro desta economia, ela não acontece de um mês a outro. Muitos setores, para se restabelecerem, vai levar um ano para conseguir se restabelecer. Nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina, basicamente 8 meses do governo passado para conseguirmos dar uma certa equilibrada na receita estadual em virtude daquela paralisação que nós tivemos lá atrás, uma paralisação justíssima, que foi a paralisação dos caminhoneiros. Aquela paralisação, o baque daquilo na economia de Santa Catarina, nós levamos mais de 8 meses para fazermos esse equilíbrio. Então, as empresas também, desta forma, elas vão levar um determinado tempo para conseguirem adequar o seu giro, adequar a sua movimentação, restabelecer as contratações novamente e, acima de tudo, fazer com que aquilo que eles produziam naquele momento volte a ser produzido na mesma escala como estava sendo produzido. Então, o Estado hoje não pode sequer, em momento algum, falar em juro, falar em oneração dessas empresas. Pelo contrário, tem que estender a mão e estender a mão bem aberta ainda, porque é desta forma que nós vamos auxiliar. Porque, do contrário, nós vamos ter aí um prejuízo que já está sendo suportado pelo empresariado, mas que vai refletir num passo e em cascata na vida dos estados e da federação daqui a 1 ano, 2 anos. Então, uma mão lava a outra nesse momento e nós precisamos se ajudar. Certo, mas assim, deputado, na aprovação desse projeto em específico, né, para abertura de crédito, teve alguma alteração daquelas linhas de crédito que o próprio governo do estado vinha oferecendo para as empresas? Por que eu faço essa pergunta, né? Por alguns motivos, assim, os critérios para ter acesso mudaram entre... teve alguma diferença nesse projeto, né, para você ter acesso? As exigências que o governo do estado está pedindo, né, para que as empresas, o CNPJ, possam ter acesso, alteraram? O período de carência alterou, né? Como que alterou também o valor que quem contratou, né, quem buscou esse financiamento um tempo atrás vai ter acesso de novo, né? Essas mudanças, né, nesse momento emergencial que nós estamos vivendo, teve alguma alteração nesse sentido das linhas de crédito que eram oferecidas anteriormente para essas de agora? O que a gente tem sentido, né, do empresariado, e quando eu falo empresariado, eu coloco também nesta mesma linha o nosso autônomo, né, aquele autônomo que tem lá o seu serviço de forma individual, mas que movimenta a economia de Santa Catarina e muitas vezes gera até empregos, né? A reclamação que vinha dele é justamente a burocracia, a dificuldade para acessar esses recursos, né? Então, a legislação, ela estava exigindo muito. E o que é que a gente vem fazendo? A Assembleia, procurando principalmente aquilo que está ao nosso alcance, que é o BADESC, aqui em Santa Catarina, é fazer com que eles retirem dessas exigências algumas situações que estavam tornando inviável a busca desses recursos, das quais, né, num momento de crise como este, né, exigir toda aquela parafernália de certidões negativas. É claro que a pessoa vai estar em débito nesse momento, o empresariado vai estar em débito. Então, não se pode, nesse momento, fazer tamanhas exigências e dificultar mais ainda a vida daquele que já está com a vida difícil, né? E um outro fator também que estava barrando muito era a exigência, no momento da assinatura desses contratos, de garantia real. Então, essas restrições que nós estamos fazendo com que o governo entenda e facilite a vida do cidadão. E isso não precisa lei para facilitar.
Basta uma ação de governo, uma ação do próprio Badesc, dizendo, olha, a partir de hoje nós não vamos mais cobrar tais documentos, porque o objetivo de Santa Catarina é ajudar aqueles que estão precisando. Então, o nosso trabalho agora é cobrar do governo uma atitude nesta linha. Certo, não, perfeito, perfeito. Né? Claro, a gente coloca porque nós recebemos, né, esse tipo de comentários, acompanhamos, né, no dia a dia, as pessoas buscam, né, informações para que a gente consiga também repassar de forma adequada, porque nessa época também a gente está à mercê de muitas fake news, né? Então, porque nós procuramos convidar pessoas também que tragam informações precisas, né, daquilo que está acontecendo no dia a dia, né? O deputado repassou várias ações, né, que foram feitas, né, mas a gente também, paralelamente, vem enfrentando outras dificuldades. A gente está notando aqui uma dificuldade com a própria estiagem, né? Então, situações que a gente encontra no dia a dia também, que também não podemos esquecer, né? Como que o senhor está acompanhando ou está defendendo essas outras bandeiras, né, essas outras medidas junto à Assembleia Legislativa, que também são necessárias serem feitas, né, também visando futuramente para amenizar os problemas, mas também aproveitando essa situação que a gente está, claro que o foco hoje para poder voltar à normalidade, às condições naturais que a gente já vinha trabalhando, é combater o Covid-19. Né? Mas, paralelamente, tem muitas outras situações que já estavam sendo tramitadas, mas que podem se agravar ainda mais se a gente não conseguir combater, né, o coronavírus. Como que o senhor tem trabalhado e como a Assembleia tem trabalhado essas outras frentes, né, de trabalho que já estavam tramitando, já estavam em discussão lá na Assembleia Legislativa? Na verdade, o Covid-19 tem sido o foco nesses 30 dias, né, desde o momento da decretação aqui no Brasil, a gente faz com que isso seja a prioridade número 1. Mas o nosso gabinete também tem atuado e chamado a atenção, principalmente aqui no Oeste, da questão dengue, né? Que nós não podemos perder de foco, porque muitas pessoas estão perdendo vida aqui na nossa região. Temos vários casos de dengue, então as pessoas precisam, e agora é um momento até oportuno, porque enquanto as pessoas estavam em casa, fazer com que elas se atentem, não se passem por desapercebidas para este problema e façam a sua espécie de faxina lá no interior da sua residência, no quintal da sua casa, né, para eliminarmos esses focos. Alguns problemas, claro, hoje nós tivemos uma reunião virtual também com os nossos prefeitos aqui da região, os prefeitos que são mais afinados, né, com o nosso trabalho, o nosso dia a dia parlamentar, tivemos um trabalho com eles, e amanhã a gente reinicia novamente às 9 horas com alguns prefeitos que não puderam participar hoje, em virtude de que eles tinham reunião na AME Rios, hoje pela manhã. Então, amanhã de manhã, esses outros prefeitos terão uma nova conversa conosco, e esses prefeitos nos relataram ao longo deste período vários problemas, dos quais a estiagem foi um dos principais aqui na nossa região. Claro, todos eles estão trabalhando com Covid-19, estão tomando todos os cuidados necessários, atendendo aquilo que é o chamamento do governo do estado de Santa Catarina, mas a estiagem foi algo que pegou a todos esses municípios e fez um estrago, um prejuízo enorme. Então, o que é que a gente fez nesse sentido, né? Nós fizemos encaminhamentos aqui ao governo do estado de Santa Catarina, pedindo para que o governo dê uma atenção toda especial e socorra esses municípios que oficialmente declararam situação de emergência em virtude da estiagem aqui na região, né? E também fizemos encaminhamentos a Brasília, dos quais a gente tem acompanhado muito também a atuação do deputado Celso Maldaner junto ao governo federal, que nesta semana o governo federal também já tem anunciado algumas situações importantíssimas para socorrer os agricultores atingidos pela estiagem, através de Pronaf, através de umas linhas de crédito também para cooperativas, esticando dívida, diminuindo a taxação de juros para esse recurso contraído, abrindo novas linhas de crédito para socorro e suporte a esses agricultores. Então, isso vem de forma positiva, mas ao Estado de Santa Catarina, a gente está pedindo nesse momento para que ele dê um socorro
aos municípios, porque nós tivemos alguns municípios, Éder e a todos que estão nos acompanhando nesse momento, nós tivemos alguns municípios, a exemplo de Iporã do Oeste, que está desde o mês de janeiro puxando água para o interior do município. Tamanha dificuldade de abastecimento no perímetro rural também. Hoje também o prefeito de Itapiranga relatou as dificuldades também com a estiagem, Palmitos também tem relatado isso, vários municípios aqui da nossa região. Então, o que o Estado tem que fazer agora é dar um suporte financeiro para os municípios, para que eles tenham esse auxílio na contratação de caminhões-pipas, ou amenizar um pouco as despesas que eles já tiveram, ou repassar um recurso livre, para que esse recurso que ele gastou agora para socorrer essa emergência, ele tenha, então, esse recurso livre para continuar fazendo estradas, para continuar atendendo na saúde, para atender na educação, porque ele teve que remanejar alguns recursos de outras fontes livres para atender esta emergência que não estava dentro das suas programações. Então, o Estado catarinense precisa ser parceiro nesse momento e olhar com bons olhos e ajudar nossos municípios, porque, afinal de contas, em alguns municípios tem uma falta de água no perímetro urbano, mas o grande prejuízo é lá no interior. E o interior é o quê? É a base da economia de Santa Catarina. Quase 70% vem do nosso agronegócio. Então, o governo tem que ter essa sensibilidade e precisa socorrer esses municípios nesse momento. Certo. E eu quero aproveitar um ponto, né, bastante importante que eu desconheço, assim como que há um trabalho também, hoje, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, mas que foi pauta também de vários noticiários de medidas que são adotadas, principalmente por países que sofrem intempéries naturais, como tornados, furacões, né, e tantas outras, né, que a gente vê nos noticiários, mas trazendo para a nossa realidade, né? A Assembleia, o Congresso Nacional, declarou como calamidade pública para dar essa condição dos estados e a União trabalhar de forma para atender as emergências que estão ocorrendo no mundo inteiro, né? E, claro, atuando diretamente aqui no nosso país. Daqui a pouco, se não tomar essas medidas, tanto a nível municipal, não ter essas precauções, né, e tanto a questão da dengue quanto da estiagem, né, daqui a pouco os municípios vão ter que decretar como situação de emergência, né, por conta disso, situação decretar dessa forma. Deputado, questão assim de contingência, né, para poder socorrer esses municípios, né, como que o Estado tem trabalhado num plano de contingência, né, a longo prazo, a médio prazo? Hoje, o que nós possuímos vai dar o suporte necessário para os municípios diante dessa situação, ou até quando que o Estado, na sua visão, tem condição de manter, né, com o plano de contingência que a gente tem nos dias de hoje? Olha, aquilo que a gente vem falando, né? Aquilo que eu tentei ao longo da nossa fala transparecer, a dificuldade ela está no município, mas está também no estado de Santa Catarina, né? Então, nós vamos ter aí um período longo de adaptação frente a este momento que nós estamos enfrentando agora, né? Essa questão Covid-19 não termina por aqui, isso serão vários meses. O que nós precisamos é aprender a conviver agora com esta situação, né? Então, contingenciar o governo do estado de Santa Catarina, através das suas ações, em decorrência também ser extensiva aos municípios, vai ser algo muito presente no dia a dia em todas as áreas do governo catarinense. Agora, precisar quanto tempo nós vamos levar para restabelecer uma normalidade em Santa Catarina, eu estimo que com o alongamento, tudo vai depender do alongamento do tratamento, ou seja, da tentativa de contenção da proliferação deste vírus, né, que está aí numa projeção para até setembro, outubro deste ano, né, nas piores das projeções que estão fazendo, que vai até setembro, outubro deste ano. Então, ao longo deste período todo, nós teremos este baque econômico muito presente na vida do Estado catarinense. Então, fazer com que o Estado volte à sua normalidade, eu acredito que lá se vão 2 anos a mais para nós conseguirmos restabelecer este equilíbrio. Mas, acima de tudo, se conseguirmos restabelecer, ou melhor dizendo, se nós conseguirmos manter as pessoas vivas, já estaremos ganhando muito, porque quanto custa uma vida? A vida é inestimável,
né? Então, o trabalho hoje, o propósito número um do Estado e de todos nós que estamos na área pública é justamente preservar a vida do cidadão. A economia, a forma com que o Estado vai estar de pronto atendendo a todas as suas necessidades da forma como estava, se vai levar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, isso é o de menos. O importante é que o cidadão esteja vivo, né, que as empresas não quebrem neste momento, e que a gente consiga lentamente ir retomando a normalidade. Então, eu vejo que este período em que o Estado vai fazer todo este controle, esta diminuição de despesas, esse enxugamento necessário, isso vai se alastrar por alguns anos. Certo. Esse enxugamento, né, que o senhor tem colocado, cabe também para não nomeação, né, de quem passou no concurso público estadual, né, porque eu vejo que foi baixado uma resolução há poucos dias, e o pessoal também tem pedido em relação aos concursos públicos aqui no estado, né? Como que está se trabalhando a Assembleia juntamente com o governo do estado com essas nomeações? Tem algo que vai se prolongar mais? O pessoal que passou no concurso vai ter a sua vaga garantida, ou vai depender muito das ações de combate ao coronavírus durante esse período? O que a gente precisa entender nesse momento? Estado de Santa Catarina e Brasil. Estado de calamidade pública. Então, este é um fator que está se sobrepondo a todas as atividades da normalidade do cidadão. Então, como ele se sobrepõe, todos estão perdendo e sofrendo nesse momento. As pessoas estão tendo que ficar em casa, muitas empresas não estão conseguindo fazer com que a sua atividade consiga desempenhar dentro daquilo que era a normalidade, ou seja, muitos fecharam as portas, perderam recurso com isso, né? Temos algumas situações que ainda perduram no Estado, ou seja, a realização de festas, eventos, shows, a abertura de bares, né? Então, vários desses eventos que também movimentavam a economia, esses eventos não estão acontecendo, ou seja, a calamidade pública se sobrepôs a todas essas situações. E é claro que o Estado, dentro desse cenário, também teve que tomar algumas atitudes, das quais, neste momento, não fazer contratações, né? E nós temos muitas outras situações que até exigem desses concursados uma academia, um preparo, um treinamento que vai fazer com que, obrigatoriamente, para serem treinados, precisam aglomerarem-se. Então, o Estado também tem tomado todas essas precauções e, neste momento, não descumprir aquilo que ele quer que os outros cumpram. Então, ali também o Estado tem alguma dificuldade para executar isso, mas novas contratações, neste momento, será somente aquilo que for o estritamente necessário para o atendimento da saúde, das vidas das pessoas, ou seja, Covid-19. Então, o restante que se referem a concursos, estou falando aqui aquilo que eu escuto do Estado, aquilo que eu escuto das vozes que vêm do governo, dificilmente haver alguma contratação nesses próximos meses, até em virtude de tudo isso que falei, da situação de calamidade pública no estado de Santa Catarina, onde que esta calamidade ela tem foco, é Covid-19. Certo, não, perfeito, perfeito. Deputado, eu quero agradecer muito, tá, a tua presença. Eu tenho mais um questionamento, né, e não tem como fugir, até em virtude do que a gente presenciou na tarde de hoje, né, e eu quero apenas pegar um posicionamento do senhor, como que tem se comportado também, né, ou daqui a pouco as próximas conversas, as próximas posições, né, por parte dos deputados estaduais em relação ao governo do federal, né, mais especificamente com essa mudança que teve do ministro Mandetta, né, e que entrou agora, então, o seu Nelson Tate, né, eu acho que é assim que se pronuncia. E me chamou muita atenção, né, e colocar aqui para o pessoal que está acompanhando, que a fonte que eu busquei essa informação foi juntamente a CNN Brasil, né, a qual foi debatido muito a questão de isolamento horizontal, isolamento vertical, e agora ele vem com uma defesa do isolamento inteligente, né, colocando de que há falhas tanto no isolamento vertical, né, que é defendido pelo próprio
presidente Bolsonaro, né, porque tem várias falhas, tem várias situações, e ele defende esse isolamento inteligente que foi mais ou menos o modelo aplicado na Coreia do Sul, com uma testagem em massa, com estratégias de rastreamento e monitorização, né, que algo que poderia ser feito rapidamente com o auxílio das operadoras de telefonia celular, e que teve algumas medidas, né, que foram adotadas por alguns governadores, citando, e só estou fazendo essa citação dessa fonte, porque, né, nesse artigo tem justamente o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina. Né? Como que o senhor acha que vai haver esse comportamento? Tu acha que poderá haver um comportamento diferente do próprio presidente com os governadores a partir da nomeação desse novo ministro, até em função dessas declarações que eu estou lhe passando aqui e posso compartilhar com os demais que estão nos acompanhando, né, para se fundamentar, porque o próprio governador Moisés foi criticado pelo próprio presidente Bolsonaro, né, das ações que ele tomou. Mas diante dessa colocação dele, o senhor acha, e dessa mudança que teve, acha que pode haver uma mudança também de relacionamento entre o governo federal e o governo do estado? Olha, na verdade, para fazer esse comentário, nós primeiro temos que fazer o seguinte: nós vamos deixar as paixões políticas de lado, né? Porque você colocou há pouco, e quero só fazer um pequeno parênteses também quanto a isso, Éder, muita porcaria nas redes sociais. O que a gente vê de postagem, olha, as pessoas, elas perdem o foco, sabe? Elas erram aquilo que realmente está em jogo neste momento, que é a vida das pessoas, né? E a partir daí elas puxam paixões políticas, elas fazem uma mistura danada. Então, vamos fazer o seguinte: vamos deixar paixões políticas de lado e vamos fazer uma análise criteriosa do momento, né? As atitudes adotadas pelo Mandetta, pelo secretário, pelo ministro da Saúde até então, não foram atitudes adotadas pela sua vontade única e exclusiva. É claro que todas as decisões e os encaminhamentos que ele deu, isso vem com dados científicos, vem com experimentos internacionais, vem com aquilo que está vivendo a Itália hoje, a Espanha, né? Tantos outros países, o próprio Estados Unidos, que até então não acreditava na potencialidade desse vírus, hoje está lá um pavor nacional nos Estados Unidos, também não sabe mais nem para que lado correr para tentar socorrer as pessoas, né? Então, as atitudes adotadas pelo Mandetta, atitudes assim, muito centradas, com os pés no chão. E tanto é que ele trabalhou muito afinado com os estados da nossa federação. Para vocês terem uma ideia, todos os estados estavam sintonizados aos encaminhamentos que vinham do Ministério da Saúde. E hoje poderíamos ter um quadro muito pior aqui no Brasil, com índices muito mais alarmantes e muito mais preocupantes do que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o país não está preparado para este momento de uma crise desta natureza. Aliás, que país esteve preparado? Ninguém. E hoje a maioria desses equipamentos que nós dependemos para colocar uma UTI nova, a maioria desses equipamentos vem da China, que foi a primeira a enfrentar o problema do vírus. E a China é o grande fornecedor internacional, então muitos países estão comprando equipamentos da China. Até países, a exemplo de alguns países europeus, fizeram o confisco de aeronaves que estavam com equipamentos, navios com equipamentos que estavam sendo destinados a outros países, mas que passaram pelo seu território, advindo eles da China, acabaram fazendo o confisco desse material. Por quê? Porque as pessoas estão apavoradas, precisam cuidar da saúde dos seus, né? Então, hoje, a dificuldade maior é suprir a necessidade destes equipamentos para fazer com que esses hospitais estejam preparados. Então, todas as atitudes que o ministro Mandetta adotou foi justamente nesta linha: tentarmos buscar um fôlego para que, neste período de fôlego, os estados, a própria União, consiga fazer as aquisições necessárias e nós estarmos aí com esses espaços físicos, nesses hospitais de referência, preparados para o momento da doença, ou seja, o momento da desgraça, né? Então, isso tudo teve uma sintonia muito pesada entre ministro Mandetta e estados. Agora, o comportamento desse novo ministro, primeiramente, eu não o conheço,
né? Eu fiquei sabendo hoje à tarde também, preciso até buscar um pouquinho mais de detalhamento da sua vida, da sua experiência, mas para ser indicado a um Ministério da Saúde, com certeza uma pessoa preparada, não vai ser qualquer um que vai assumir uma pasta dessa natureza num momento tão difícil em que o mundo está chorando a perda dos seus entes queridos, né? Então, com certeza, esse ministro que assume também vem num preparo e vem também com alguma experiência para tentar implementar no país. Então, essa nova tese que ele está trazendo, né, desta forma nova de tentarmos ultrapassar estas barreiras e lentamente retomando o convívio social das pessoas e também o desenvolvimento econômico dos nossos municípios, porque os municípios são reflexos da nossa unidade da federação, é algo que, evidentemente, todos nós já estamos com a cabeça meio que preparada para este ponto, e eu até entendo que o próprio Mandetta, nos próximos dias, começaria a adotar algumas medidas desta natureza. Por quê? O momento da quarentena, que era este momento propício para este diagnóstico e essas aquisições, ele já aconteceu. Então, agora, nós temos que voltar à nossa vida normal. O que é que as pessoas precisam agora? Não mais do Estado reprimenda, do Estado coercitivo, fazer com que as pessoas fiquem trancadas dentro de casa. O que é que nós precisamos agora? É a consciência do indivíduo, do ser humano, de que ele tem que cuidar da sua vida e cuidar da vida daquele que está na sua frente. De que forma? Tomando os cuidados necessários, com máscara, com álcool gel, com distanciamento. Então, é isso que vai fazer com que a gente consiga manter a saúde do indivíduo. Não é mais o Estado o único e exclusivo responsável por esse momento, vai depender de cada cidadão. Então, nós vamos ter que, lentamente, nos inserirmos novamente na sociedade e continuarmos a nossa vida e o nosso convívio como, não da forma como a gente fazia anteriormente, mas temos que retomar a nossa vida, as nossas atividades, o nosso dia a dia. Então, eu vejo também que a atitude, o novo jeito, ele tem espaço desde que a gente faça também de forma gradativa, com um trabalho de conscientização do povo brasileiro muito forte para este momento, e sabemos todos de que hoje depende mais de nós de adoecermos do que do próprio governo. Então, os cuidados passam a ser nossos, do cidadão, do povo brasileiro, a partir de agora. Certo, certo. Não, perfeito. Até colocar aqui a cada mudança gera uma nova expectativa, né, de pessoas que assumem postos, né, em diferentes segmentos. Isso ocorre na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, né, nas administrações, né. Então, está todo mundo voltado agora para as atenções para o novo ministro e, naturalmente, e vejo que é um desejo de toda a comunidade que a gente consiga resolver, né, toda essa situação, né, adotando as medidas desde as mais pequenas quanto as mais grandes, mais complexas, que daí, naturalmente, cabe aos governos do Estado e federal. Deputado, obrigado pelo seu tempo, muito boa a conversa, trouxe vários esclarecimentos, muito obrigado a todos que nos acompanharam, curtiram, deixaram suas mensagens, mandaram mensagens também questionando, né, e pude intermediar. E o deputado fica à vontade para fazer as suas considerações, né, aproveito para desejar um bom trabalho, né, e que a gente possa também retornar o quanto antes para as nossas atividades normais dentro do parlamento, né, eu aqui no município de Maravilha, o senhor lá em Florianópolis, e dentro do possível estão tomando essas medidas para que consigam desenvolver todos os trabalhos. Deputado, fique à vontade. E a partir da semana que vem, a Assembleia também retoma gradativamente as suas atividades, né? Cada gabinete está aí sendo autorizado a trabalhar com 3 servidores mais o deputado lá na Assembleia. Não teremos atendimento ao público, não teremos atendimento. As sessões continuarão sendo feitas de forma virtual, tanto as sessões plenário quanto as sessões de comissão, mas o trabalho em gabinete é autorizado 3 servidores mais o deputado estadual no recinto interno da Assembleia Legislativa. Também fizemos alguns encaminhamentos, preocupadíssimos com algumas situações, principalmente trazidas por representantes aqui da nossa região, das quais encaminhamos ao governo para restabelecer aquele incentivo fiscal pró-cargas em Santa Catarina, para auxiliar os transportadores e até mesmo as empresas de logística no nosso território catarinense, que tínhamos esse benefício até o ano passado, foi retirado isso, e agora precisamos restabelecer, porque essa é uma categoria também que foi impactada diretamente com toda esta quarentena, com toda essa parada que nós tivemos que dar
em todo o movimento econômico nacional. Também fizemos um encaminhamento na questão dos nossos artistas de Santa Catarina, a exemplo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós fizemos um encaminhamento aqui para o governo também catarinense, para que ele abra algum suporte financeiro, alguma linha de crédito facilitada, porque essas pessoas, eu não vejo tão logo as atividades serem retomadas, ou seja, tudo aquilo que envolve a aglomeração de pessoas, que são shows, são eventos, bailes, festas, onde esses artistas tinham a oportunidade de se apresentarem e daí conseguirem o seu ganha-pão, o seu dia a dia, o seu sustento, esses eventos estão suspensos. Então, o Estado não simplesmente largar estas pessoas ao limbo, ele vai ter que dar um suporte. Então, nós pedimos ao governo para que ele estude uma forma de atender essas categorias, que também são categorias que precisam muito. Meu posicionamento, deputado Mauro de Nadal, eu sou contra a aglomeração de pessoas. Ontem nós votamos duas matérias importantes lá na Assembleia, que uma se refere à retomada das academias e outra também à abertura das igrejas e templos, né? Mas de que forma? Com todo um regramento que vai fazer com que todos esses estabelecimentos, quer seja a academia ou a igreja, não ocorra a aglomeração de pessoas no seu interior. E, acima de tudo, que todos eles também usem rigorosamente as determinações, as normas impostas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde no tocante à higienização, o espaçamento entre pessoas, porque, como eu disse há pouco, de agora em diante, a vida é responsabilidade nossa, de cada um, de cada cidadão. Então, nós, a partir do nosso negócio ou do nosso convívio, nós teremos que ter na consciência de que nós temos que tomar essas precauções, porque isso vai defender a nossa vida e a vida de quem está próximo a nós. Então, esta é uma responsabilidade muito grande também de todos nós, deputados estaduais. Aprovamos as matérias? Sim. Não estou dizendo que amanhã as academias já podem abrir as portas. Para isso acontecer, depende da assinatura do governo. Nós fizemos o projeto de lei. Para ele se transformar em lei, nesse momento precisa da sanção do governador. O governador não sancionando, volta à Assembleia, e aí eu não posso antecipar o voto, porque cada deputado tem a liberdade de fazer o voto da forma com que ele se sentir mais à vontade para analisar o veto do governo do estado de Santa Catarina. Mas, Éder, eu quero te agradecer, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo de quase uma hora de bate-papo, de conversa. Isso. Novamente dizer, Éder, que é uma satisfação enorme estar aqui ocupando esse espaço aí junto contigo, te agradecer por este convite. São essas novas ferramentas que nós estamos aprendendo a lidar com elas. Até eu tive alguma dificuldade no início aqui para fazer o acesso, para conseguir conversar com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando, mas é graças a você que hoje a gente está aqui falando um pouquinho do nosso dia a dia enquanto deputado e dizendo às pessoas que, embora estamos aí na quarentena, embora nós estejamos todos adotando esses cuidados pelos profissionais de saúde, mas nós estamos trabalhando, estamos cuidando do catarinense e cuidando do nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado a você, muito obrigado a essa audiência maravilhosa e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E olha, fé na vida, fé na vida. Vamos vencer mais essa etapa e quero ser convidado daqui para frente, depois de ultrapassarmos essa fase difícil, Éder, para nós falarmos de coisas boas, de coisas prósperas, de vida feliz de todos nós aqui na nossa região, no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, deputado, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? A gente sabe que para conseguir uma agenda e bater um papo assim, né, com o senhor é difícil, né? E os compromissos continuam, né? Buscando se reinventando, e é um desafio também de se reinventar a cada momento. Muito obrigado, tenho certeza que esclareceu as dúvidas de muitas pessoas, né? E muitas outras reivindicações a gente imagina que vai aparecer no dia a dia, né? De situações que estão acontecendo, as pessoas estão sentindo, né? O meu serviço, para mim, é essencial, né? E o que a gente pode definir como essencial, e a gente vê, né? Vê as manifestações das pessoas, tem o caso dos próprios restaurantes, lanchonetes e tantos outros que produzem, né? E alimentam a nossa comunidade. Então, são modalidades que muitas vezes também o pessoal busca, né,
que medidas estão sendo apresentadas para nós que a gente possa também manter, né, a sobrevivência da nossa empresa, né? Então, mas muito obrigado a cada um que contribuiu, colaborou, né, e com essa discussão nos acompanhou, e quero também fazer hoje, né, estive gravando meu programa de rádio que vai ao ar, né, no próximo sábado, e vi que teve uma manifestação, esteve acompanhando aqui, está acompanhando a Andréia Igote Vendrusco, né, então ela que teve uma das primeiras carteirinhas do autista, que foi possível, né, através da lei, né, do projeto de lei de autoria do deputado Mara, qual nós levamos, né, e principalmente essas mães azuis que iniciaram todo esse movimento e dado o suporte necessário, mostrando os caminhos, né, tanto eu quanto o vereador Kleber, né, contribuímos com esse projeto, né, levando, mas principalmente, né, essas famílias coloquei, né, imagina as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, essas famílias enfrentam no dia a dia, né, por conta da situação, né, que coloca, e no mês de abril, né, que é o mês de conscientização ao autismo, também quero fazer esse agradecimento ao deputado Mauro, né, por todas essas iniciativas. Imagina com as dificuldades que são enfrentadas, né, agora por todos, por conta de uma pandemia, que mudanças drásticas têm que ser tomadas, né? Então, imagina as dificuldades das pessoas que muitas vezes a sociedade não consegue entender a sua peculiaridade, sua particularidade, em virtude que possui, né? No caso aqui, falando dos autistas, mas imagina agora com mais dificuldades ainda que todo mundo está enfrentando e que a gente precisa se adaptar ainda mais para dar esse suporte, né? Então, tudo isso são desafiador, né? Fique à vontade, deputado. Só aproveitar um pouquinho para parabenizar o teu trabalho também, parabenizar também o Pertussati, que sempre esteve conosco, as Mães Azuis, né? Porque esse projeto da Carteirinha do Autista é fruto de um trabalho em conjunto que teve a vertente no município de Maravilha, e eu tive essa grande iluminação, que é o trabalho de vocês, das Mães Azuis, para nos auxiliar, né, no momento da feitura desse projeto, nos encaminhamentos junto ao governo do estado de Santa Catarina. E finalizando agora mesmo, né, porque é tão bom bater um papo contigo aí, tão tranquilo, uma conversa tão amigável, vou recomendar um bom filme aí para as pessoas, agora que estiverem em casa no final de semana, Milagre na Cela 7. Milagre na Cela 7, fala sobre autismo. É um filme muito interessante e, acima de tudo, preparem, não um lenço, tá? Leve uma toalhinha para assistir o filme, porque ele é emocionante e ele mexe com o sentimento de todos. Com certeza. Muito obrigado, né? A semana que vem, não sei se estarei fazendo a live, né? Mas quero agradecer a todos que acompanharam, né? A gente já fez, batemos o recorde de edições de live desse mês, que foram 6, né? Então, fechando com chave de ouro, recebi com o deputado Mauro. Muito obrigado a todos, sintonize. Estarei disponibilizando, e quem quiser também me acompanhar, pode entrar em contato comigo. Estarei disponibilizando no YouTube, no Instagram, né, através de podcast, também no Spotify, na plataforma Anchor, e encaminhando para cada um de vocês que quiserem ter à disposição, né, o nosso bate-papo, a live de hoje à noite com o deputado Mauro. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, adotem as medidas mínimas que vai ajudar bastante a cada um de nós. Um grande abraço, tudo de bom.